Características gerais de motores. Motor de indução, o motor de corrente alternada assíncrono. Vamos dar uma olhada no motor de indução, porque ele é um dos mais usados na indústria. Dentre toda aquela grande variedade de tipos de motores, o motor de indução é o mais usado. De fato, ele é o mais usado na indústria. Um dos motivos para isso é que o sistema de distribuição de energia é em corrente alternada e o motor é em corrente alternada, ou seja, nós já temos essa coincidência entre esses parâmetros. Outro motivo para ele ser um dos motores mais usados é a simplicidade desse motor, ou seja, para você ligar ele é uma coisa simples, não existe aquele enrolamento de campo igual tem no motor síncrono e no motor de corrente contínua. Ele tem um baixo custo comparado com os outros motores. É um motor de alta eficiência, isso é bom, a gente não tem desperdício de energia quando utiliza um motor. Ele requer uma manutenção mínima, o motor ele não tem escovas como tem no motor de corrente contínua, ou seja, exige uma manutenção bem menor do que outros tipos de motores. Esses são alguns parâmetros que levaram o motor de indução a ser o mais usado novamente dentro das opções de motores que nós temos. Aqui está o jeitão de um motor de indução. É um motor clássico, a gente encontra ele em tudo quanto é lugar. Aqui está, portanto, o jeito que este motor é. Isso para pequeno porte. Nós temos também motores de indução de grande porte. Aqui tem duas fotos só para ilustrar isso. Nós temos, portanto, motores de indução aí variando desde alguns watts até centenas aí de megawatts. E o motor de indução pode ser dividido em dois tipos. Nós temos o motor de indução com rotor de gaiola de esquilo. Esse motor é o mais robusto de todos. Nós temos que o rotor dele não é formado com fios, e sim com hastes de ferro, de algum material com ferro. Nós temos que no motor de indução com gaiola de esquilo, o conjugado de partida é relativamente fraco, ou seja, a partir deste motor não é tão simples do ponto de vista quando você tem uma carga acoplada. Se você na partida precisar de um conjugado, ou seja, de uma força, um torque bem alto, talvez o motor de indução não seja a melhor opção. O motor de indução tem essa característica, o conjugado de partida dele é relativamente fraco. É bom para partidas a vazio e esse tipo de aplicação. No motor de indução, a corrente de partida alcança até 10 vezes o valor da corrente nominal do motor, ou seja, o motor, digamos que é um motor de 10 amperes. Você tem um motor aqui, a corrente nominal dele é 10 amperes. Quando a gente vai ligar este motor, o pico da corrente de partida pode chegar até 10 vezes esse valor, ou seja, se o motor é de 10 amperes, essa corrente pode chegar a 100 amperes por alguns segundos, enquanto o motor está partindo. Pode ser 8 vezes, 5 vezes, depende do motor, depende da configuração, se tem carga acoplada ou não. Mas toda vez que a gente liga o motor de indução gaiola de esquilo, nós vamos ter esse pico de partida, que pode ser aí entre 8 e 10 vezes o valor da corrente nominal. Isso do ponto de vista do sistema é uma desvantagem, porque imagina que você tem um motor de indução que liga e desliga periodicamente num processo. Toda vez que você ligar ele, a gente vai ter esse pico de partida, ou seja, todo o acionamento em torno tem que estar preparado para essa corrente excedente que temos na partida. É um motor que tem acesso apenas aos terminais, aos cabos dos enrolamentos de armadura, ou seja, você tem disponível ali para acionar esse motor somente os cabos do terminal dos enrolamentos de armadura. Aqui está o rotor de um motor de indução do tipo gaiola de esquilo. Reparem que esse daqui é o rotor, é por aqui por estas hastes que vai circular a corrente elétrica. Reparem que de fato o formato dele parece uma gaiola, por isso o nome motor de gaiola de esquilo. Outro tipo de motor é o motor de indução com rotor bobinado. Outro tipo de configuração do motor de indução é o com rotor bobinado. Neste caso, nós temos acesso também aos terminais dos enrolamentos do rotor. E esse acesso permite a conexão de reostatos, que nada mais são do que resistores variáveis para manipular as características de partida e velocidade. Ou seja, um motor de indução, voltando ao caso anterior ali, de gaiola de esquilo, ele tem uma certa características de partida e velocidade, que dificilmente a gente consegue alterar ela devido a esse falta de acesso aos enrolamentos do rotor. Neste caso, como o rotor é bobinado e você tem acesso aos terminais dos enrolamentos,
Você pode agregar coisas externamente para mudar essa característica, conseguir um torque maior, conseguir uma região de operação de velocidade maior e assim por diante. Ou seja, o fato de você ter disponível os terminais do rotor, você consegue mudar um pouco as características do motor. Esse reostato, esse resistor variável que vai externamente, ele pode ser substituído ainda por uma eletrônica que emula o mesmo efeito. Ou seja, você consegue acrescentar uma eletrônica nos terminais do rotor que vai fingir ser um resistor, e isso você com certeza tem menos perdas de potência. Um resistor, quando conectado no, no rotor, ele vai consumir uma certa potência, né? Isso vai diminuir a eficiência de todo o conjunto. No entanto, se você usar uma eletrônica, você consegue emular o mesmo efeito sem necessariamente usar um resistor. Ou seja, você consegue uma coisa mais eficiente. Aqui está um rotor bobinado, a gente vê, portanto, que usa muito mais materiais que o caso anterior. Aqui nós temos o material ferromagnético, nós temos o próprio cobre aqui, né, do enrolamento. Portanto, este é uma foto do rotor bobinado. Motor de indução, dois tipos, gaiola de esquilo e rotor bobinado. Aqui termina este vídeo.